Boa tarde, são 17 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Cabo Verde, do país, vai investir cerca de 9 milhões e 300 mil euros numa aeronave para patrulhamento, busca e salvamento. Turquia, o secretário-geral da NATO visita hoje o país para mostrar solidariedade e continuar a pressionar a Turquia para levantar o veto à adesão da Suécia e Finlândia à organização. Connosco no estúdio está Moussa Lechili na realização. E de imediato, as notícias. Praia 99.3 FM. Abrimos com a atualidade africana. Cabo Verde, o país, vai investir cerca de 9 milhões e 300 mil euros numa aeronave para patrulhamento, busca e salvamento. O anúncio foi feito pela Ministra da Defesa Nacional, Janine Lelis, que garantiu que o país está a trabalhar também para a implementação da entidade de aeronáutica militar. Mais pormenores com Odair Santos. À margem da reunião do Conselho Superior de Comandos das Forças Armadas que decorre até hoje na cidade da Praia, a Ministra do Estado e da Defesa Nacional, Janine Lelis, disse que em 2024 a Guarda Costeira de Cabo Verde vai voltar a ter um avião para socorro e patrulhamento aéreo e avançou que o investimento na aeronave a ser construída é de 10 milhões de dólares, cerca de 9 milhões e 300 mil euros. É uma aeronave de raiz, né? Vai-se construir. O prazo de fabrico, um ano a contar daquilo que é a celebração do contrato. E é com este cenário que nós estamos a contar. Agora, mais do que ter a aeronave é preparar-se para ter a aeronave. Por isso é que nós estamos aqui também a trabalhar a implementação da chamada entidade de aeronáutica militar. Já temos um financiamento garantido a nível do orçamento do Estado em mais de 100 mil contos, porque nós temos que formar pilotos, capacitar mecânicos, preparar a questão da engenharia e, mais do que isso, também perspectivar meios e mecanismos de sustentabilidade deste equipamento. É preciso dizer que o equipamento vai fazer aquilo que é a sua função base, que é vigilância, busca e salvamento, mas também terá funções outras, exatamente para permitir a sua viabilidade e a sua sustentabilidade. A Ministra do Estado e da Defesa Nacional garantiu também que o Governo está a trabalhar na reforma da estratégia militar e da lei de base das Forças Armadas, temas que, segundo Janine Lelis, serão necessários consensos de todas as forças políticas no Parlamento. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Ainda relativamente a Cabo Verde, o Governo anunciou hoje a demissão do cargo de administrador único da agência de notícias Infopress, José Vaz Furtado, após a polémica criada por ter demitido o jornalista Jeremias Furtado, presidente da AJOC, Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde. Jeremias Furtado tinha sido afastado da empresa após ter tecido críticas à gestão de José Vaz Furtado, o que terá gerado tensão no seio da agência noticiosa. Em Addis Abeba continuam a decorrer os preparativos da Cimeira da União Africana do próximo fim de semana. Face à crise alimentar, a União Africana decidiu estender o roteiro da nutrição e segurança alimentar no continente até 2025. Para Miriam Jamila Sena Vieira, secretária de Estado de Cabo Verde, esta extensão deve permitir aos países africanos maior autossuficiência, uma indústria alimentar mais robusta e maior resiliência face às alterações climáticas. Em 2022, todos os países, inclusive, sobretudo os africanos, viram-se confrontados com os desafios que se prendem com a questão da segurança alimentar, devido ao aumento dos preços dos produtos de base, o aumento do preço da energia, o que levou também à crise energética. E os países, sobretudo os mais vulneráveis, viram-se confrontados com a crise da segurança alimentar e nutricional. A União Africana estabeleceu um roteiro, que era apenas um roteiro para o ano 2022, mas viu-se ser necessário fazer a extensão da implementação desse roteiro até 2025, onde, portanto, os países pensamos que terão já encontrado soluções duráveis para ultrapassar a crise alimentar. E estas soluções passam pelo quê? Passam, por exemplo, por uma autossuficiência, por uma maior partilha de recursos? A presente situação interpela todos os Estados-membros e também nos desperta a pensar em políticas mais sustentáveis para que a África possa ser um pouco mais autossuficiente, porque a África tem os recursos, tem a matéria-prima. O que precisa desenvolver é, sobretudo, a indústria alimentar e também fazer face às mudanças climáticas, sobretudo na região do Sahel.
Era Miriam Jamila Sena Vieira, secretária de Estado de Cabo Verde. Entretanto, o contencioso entre o Ruanda e a República Democrática do Congo é um dos pontos de maior preocupação na Cimeira da União Africana que vai decorrer em Addis Abeba no fim de semana. Gilberto Veríssimo, presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Central, considera que as duas missões que tentam mediar o conflito, uma liderada por Angola entre os governos de Kigali e Kinshasa e outra pelo Quênia entre os M23 e a República Democrática do Congo, devem convergir. Este conflito tem dois quadros de resolução paralelos. Nós defendemos que em algum momento eles têm que encontrar-se para se chegar realmente a um objetivo que sirva à RDC e para evitar que em algum momento se desenvolva um quadro de competição entre os dois processos, deverá buscar-se uma forma de esses processos encontrarem-se. Aqui o Conselho de Paz e Segurança da União Africana vai apreciar, no dia 17, vai apreciar a questão e eu creio que o objetivo é este. O objetivo é este porque vai-se falar dos dois processos de forma a buscar algo que realmente consiga resolver a situação. Era Gilberto Veríssimo, presidente da Comissão da SEAC. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, está também em Addis Abeba, na Etiópia, para o Conselho Executivo e Cimeira da União Africana e tem mantido contatos com as autoridades da República Centro-Africana, procurando alternativas para cooperar com este país, apesar da proliferação de mercenários da Wagner. O ministro indicou ainda que, mesmo excluídos da Cimeira, entrou em contato com os ministros do Burkina Faso e do Mali. Acabei de ter uma reunião bastante extensa com a Ministra dos Negócios Estrangeiros da República Centro-Africana, que é um país em que temos investido bastante e, aliás, o nosso Primeiro-Ministro esteve lá há um par de semanas atrás e teve ocasião também, para além de visitar as tropas, de falar com o Presidente Touadéra. A República Centro-Africana vive um momento de decisão. Como se sabe, o grande problema neste momento é que a presença de tropas mercenárias russas, da Wagner, mas acredito que haja condições para trabalharmos com a República Centro-Africana de outra maneira e a nossa conversa foi sobre isso. Estamos também muito preocupados com países do Sahel, o Mali e o Burkina Faso, que estão excluídos da Cimeira, mas os ministros estão cá. E, portanto, é uma oportunidade também para ir falando sobre quais são as modalidades que melhor permitem que se possa, por um lado, responder ao problema, ao flagelo do terrorismo e, por outro lado, também, as duas coisas estão associadas, e também promover o desenvolvimento democrático naqueles países. Era o chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho. Anteriormente ouviram também Gilberto Veríssimo, presidente da Comissão da SEAC, assim como Miriam Jamila Sena Vieira, secretária de Estado de Cabo Verde, todos em declarações recolhidas pela nossa enviada especial a Addis Abeba, Catarina Falcão. África do Sul, o presidente sul-africano oficializou hoje a saída de cena do seu vice-presidente David Mabuza, 62 anos, que apresentou a sua demissão no começo do mês. É, por outro lado, esperada uma remodelação ministerial nos próximos dias, depois da apresentação do Orçamento Geral do Estado na semana que vem. Angola, o comando da polícia em Luanda confirmou hoje que a morte ontem de um jovem de 16 anos baleado no bairro de Uís, em Luanda, deve-se a disparos policiais. O comando da polícia indicou que isto aconteceu numa altura em que os seus efetivos estavam a tentar impedir confrontos entre grupos rivais depois de protestos contra o mau estado das vias na localidade. Turquia, o secretário-geral da NATO visita hoje a Turquia para mostrar solidariedade e continuar a pressionar a Turquia para levantar o veto à adesão da Suécia e Finlândia à organização, mas chegou a Ankara e mal chegou. A Ankara fez um apelo neste sentido, mas este assunto não tem sido a preocupação principal de Erdogan. Há braços com gigantesca tarefa de reconstruir o país perante críticas cada vez mais persistentes sobre a responsabilidade do governo no balanço final deste desastre natural que até agora causou mais de 36 mil mortos no país. Neste sentido, refira-se que a ONU acaba de lançar um apelo à ajuda internacional de $1.000 milhões para dar assistência durante 3 meses ao país.